Amém, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia, olha aí, eita glória. Eu gosto assim. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Estava em casa ontem e sabendo que iria ministrar hoje. E quando eu chego em casa depois do ensaio que teve aqui do grande coral que vai ter aqui no domingo, e Deus ele falou fortemente ao meu coração e me fez mudar a minha pregação, que eu já estava estudando, que eu já estava ali de... Aí Jesus disse, não vai ser essa, vai ser essa daqui. Disse amém, Jesus, glória a Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é mais ou menos sobre isso que Deus quer falar conosco essa noite. É sobre isso que Deus quer falar. Provações. E Deus ele colocou fortemente no meu coração algo que nós podemos vencer as provações que vêm sobre as nossas vidas. Irmãos, a palavra vai dizer que Jesus ele foi levado ao deserto. Ele foi levado para onde, igreja? Deserto. Ele foi levado ao deserto. Ele não foi caminhando com as suas próprias pernas querendo ir para o deserto. Ele não teve a ideia de pegar um Uber e ir até o deserto. Ele foi levado ao deserto. E a palavra é bem clara quando ela diz assim, pelo Espírito. Muitas vezes, irmãos, o deserto que nós passamos não é porque eu caminhei até lá, não é porque eu quis chegar até lá com as minhas próprias forças, com os meus próprios erros. Às vezes é Deus que te pega lá e te coloca no deserto para te aprovar. Ele te coloca lá, igreja, não porque Ele é um Deus mau, não porque Ele é um Deus infiel, mas é porque Ele quer provar o teu coração em meio ao deserto. Ser crente no bom, tá bom demais, igreja. Tá aqui, 4 paredes, ar-condicionado, tudo do bom e do melhor. Pregar aqui é fácil demais. Lá na África, na China, onde não se pode pregar,
aí é onde Deus quer ver. E muitas vezes, igreja, Deus, Ele faz isso. Ele nos leva até o deserto. A palavra de Deus vai dizer que lá em Êxodo, Moisés vivia muito bem, obrigado, como príncipe do Egito. Mas aconteceu algo da parte do Senhor, que ele teve que ir até o deserto. Aquele homem viveu 40 anos naquele deserto, até ser chamado novamente por Deus para libertar o seu povo. Os 40 anos que ele passou no deserto não foi simplesmente 40 anos, foram 40 anos de aprendizado. Foram 40 anos tendo a proximidade dele com Deus. Tanto é que quando ele vê a sarça, irmãos, a sarça ardia a qualquer momento no deserto. No deserto, ver uma sarça ardendo é normal. Mas a sarça que ele viu, ele teve a certeza de que aquela sarça não era normal. Ele teve a certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. O deserto ensinou a ele aquilo ali. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto para que possamos ter mais intimidade com Ele. E deixa eu te dizer, o deserto não é um lugar de morte, é um lugar de amadurecimento. Se foi Deus que te colocou nesse deserto, Ele não é para a morte, Ele é para amadurecimento. Amadurecimento, igreja. É para isso que Deus quer nos colocar nos desertos. É para isso que Ele nos coloca em alguns desertos durante a nossa vida. Me lembro como hoje eu me converti e eu trabalhava em 2 empregos. Era vigilante e trabalhava nas 2 empresas à noite. Não tinha tempo de estar na igreja cultuando. E eu disse a Jesus assim: Jesus, eu quero um tempo para te conhecer melhor. Se for da tua vontade, me tira de uma das empresas. Esse foi o meu pedido. Mas eu não sabia que Deus tinha um deserto para a minha vida. E Ele me tirou de um. Com 1 mês, me tirou do outro. E eu fiquei 1 ano e meio, igreja, sem a carteira assinada. Fazia alguns bicos por aí por fora. Mas foi 1 ano e meio servindo fielmente ao Senhor. Foi o deserto onde eu aprendi o que é ser um servo, a casa do Senhor. Foi quando eu decidi me chegar mais perto de Deus. Foi quando eu decidi servir na obra do Senhor. Foi nesse deserto. Deus, Ele nos prova, igreja. Deus, Ele nos prova. E deixa eu te dizer mais. A palavra vai nos dizer que Jesus, quando estava no deserto, Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele era Jesus, o Filho de Deus. Ele estava fazendo o quê? Jejuando, se consagrando. Mesmo assim, veio um tentador tentar a vida dele. Não é porque a gente jejua, não é porque a gente se consagra que nada vai acontecer nas nossas vidas. Muito pelo contrário. Às vezes que eu faço isso, estou dizendo por mim, é quando vem mais ataques na minha vida. Não é porque a gente se consagra, não é porque a gente vive uma vida de oração que nada vai acontecer de mal nas nossas vidas. Jesus não prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus nos falou. Às vezes
vai vir o deserto, vai vir as provações, mesmo quando você se achar mais forte. Mas não desista, persevere, não pare, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Eu postei, igreja, nas minhas redes sociais essa semana a cena da série The Chosen. Quem puder assistir, assista, é maravilhoso. E foi a cena onde Pedro, ele anda sobre as águas. E Pedro está lá andando sobre as águas com a fé inabalável. Mas ele olha para o vento e para o mar. E ele cai. E ele cai, igreja. A fé dele estava tão grande que ele conseguiu andar sobre. Você sabe o que é andar sobre as águas, igreja? Não sabe, porque a gente não consegue andar sobre as águas. Se a gente for ali em Gaibu, a gente não vai conseguir andar sobre o mar. Mas Pedro conseguiu. A fé dele era tão grande, tão enorme no Jesus que ele seguia, que ele andou sobre as águas. Mas ele caiu, mesmo com a fé lá em cima. Mas ele caiu. Às vezes estamos jejuando, nos consagrando, fazendo o nosso melhor para Deus, mas as provações estão batendo com força na nossa vida. Digo isso porque começamos um propósito com os meninos do louvor, e quando estava começando ali no propósito, veio a notícia: seu avô faleceu. Um avô ao qual, desde que quando começou a pandemia, ele se chegou para perto de mim. A gente nunca teve tão próximos como a gente estava agora. E ele faleceu nos meus braços. Eu indo levar ele até o hospital porque ele estava passando mal. E ele faleceu nos meus braços. Quando eu estava no melhor, jejuando, me consagrando, orando, lendo, fazendo tudo o que é para a gente fazer como cristãos aqui, vem um baque. Eu vou desfalecer, eu vou parar. Isso foi num sábado, domingo de manhã. Não estava escalado, se eu não estiver enganado, mas à noite estava aqui na igreja. À noite estava aqui glorificando, exaltando o santo nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Mesmo em meio a todas as provações, não podemos parar. E a palavra diz assim, que o diabo, ele começou a tentar Jesus. E ele dizia algo, igreja, que me chamou muita atenção. E nessa leitura que nós fazemos, ele falou isso 2 vezes. Ele disse assim, se tu és o Filho de Deus. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria deturpar aquilo que Jesus é. Ele queria roubar aquilo que Jesus é. Não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes o diabo vem com mentiras, tentando nos tirar do nosso lugar, tentando fazer com que a gente caia, tentando roubar a nossa identidade. Aí eu te pergunto, e vocês me perguntam, qual é a minha identidade? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real,
Aleluia, glória a Deus. É isso que nós somos. Nós somos nação santa. Nós somos povo escolhido, um povo exclusivo do Senhor. É isso que você é. Você é filho, você é amado. Você não é aquilo que o diabo tem colocado no seu coração. Você faz parte do céu. Aleluia, glória a Deus. Ele vem com mentiras, ele vem até com a palavra, querendo nos dizer o que fazer. Ele vem porque, oi irmãos, pare para pensar. Lá no Éden, Deus tinha falado o que para Adão? Não coma do fruto, se comer vai morrer. Não foi isso que Deus disse a Adão? Foi. Aí chega ela para Eva e diz assim: olha, come do fruto. Não, se comer a gente morre. Adão certamente já tinha dito isso a Eva, não? Ah, se comer a gente morre. Ela disse o quê? Tu não vai morrer não. Tu vai viver igual a Deus. Tu vai ser igual a Deus. Se tu comer, tu não vai morrer não. E Eva foi lá e comeu. Muitas vezes ele faz isso, igreja. Ele deturpa, ele muda, ele transforma algumas palavras e entra na nossa mente, entra no nosso coração desse jeito. Desse jeito. Ah, o que é uma mentirinha? Ah, o que é uma enganaçãozinha? O que é uma piscada de olhar para outra pessoa que não seja o seu marido ou sua esposa? Isso não vai te levar a nada. É isso que Ele coloca no nosso coração. É isso que Ele coloca nas nossas mentes, tentando nos roubar aquilo que nos é de direito. Porque Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Vida eterna não com Satanás no inferno, mas vida eterna no céu, aonde as ruas são de ouro e de cristais. Aleluia. Aonde não há choro, aonde não há dor, é lá que nós vamos viver pela eternidade. Mas ele vem tentando roubar isso de nós, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco agora, porque é na palavra que nós ganhamos dele. Irmãos, se nós somos crentes, se nós nos dissemos como crente, se nós chegamos no lugar e as pessoas nos chamam de crente e a gente não conhece a palavra, me perdoe o que eu vou dizer, mas a gente é um crentinho. Porque, irmãos, ele ganha pra gente na palavra, viu? Se a gente não conhecer, ele chegou para Jesus e disse assim: olha, está escrito. Ele conhecia as escrituras. Está escrito. E se você não souber a verdade da palavra, você cai. Já vi algumas vezes o demônio se manifestar na vida de alguém e começar a usar a palavra para tentar nos desnortear de algum jeito. É isso que ele faz. E se a gente não souber isso aqui, olha, a gente cai. É por isso, irmãos. Ai, irmão Wilson, mas eu não vou querer ser um pastor, não vou querer ser um pregador da palavra, eu não vou querer ser um teólogo da vida. Mas não é preciso nada disso para você saber o que está escrito na palavra. Você tem que saber manejar bem a sua espada. Como você vai contra-atacar os ataques do inimigo, se você não maneja bem aquilo que Deus colocou na sua mão? Está nas nossas mãos, irmãos.
se você não tem condições de comprar uma dessa, mas pode baixar no seu celular. Em todo lugar a gente pode ter uma Bíblia hoje. A Bíblia está na palma das nossas mãos e a gente não sabe usar ela. A gente não sabe usar a arma que Deus colocou nas nossas mãos para combater o nosso inimigo. Irmãos, para tudo ela tem a resposta. Para tudo ela tem uma solução. Para todo o levante do inimigo ela tem a provisão. Para todo o ataque ela tem um contra-ataque. E o diabo ele dizia assim, está escrito. E Jesus dizia assim, mas também está escrito. Ele sempre vinha por cima com a verdadeira palavra, não com aquela deturpada, mas com a verdadeira palavra de Deus. Essa que nós devemos aprender. Uma vez na escola de obreiros, eu escutei meu pastor dizendo assim: coma a Bíblia, leia ela. A palavra nos diz lá em Josué capítulo 1, medita nela de dia e de noite. Não estou dizendo que eu vou ficar 24 horas assim não, irmãos, olha. Mas quando eu tenho tempo, e eu gosto, nunca fui muito de ler na minha juventude, mas Deus ele fez uma transformação tão tremenda na minha vida, que hoje eu adoro ler, eu amo ler, não só a Bíblia, mas outros livros. Mas a Bíblia é algo extraordinário. Como eu estava dizendo, eu estava assistindo essa série que está passando aí, e ao mesmo tempo que assistia o capítulo da série, eu ia para a Bíblia ler o que estava ali escrito sobre aquele capítulo que eu tinha assistido. E, irmãos, via na mente, vinha no coração uma palavra tremenda da parte do Senhor. Porque o Senhor faz assim, mesmo que eu não tenha a desenvoltura de um pregador, mesmo que eu não tenha a desenvoltura de ser um pastor, mas a palavra vem sobre as nossas vidas. A palavra vem sobre o nosso coração quando nós a utilizamos da maneira correta. Leia a Bíblia, igreja. Não abra ela somente no domingo, na hora do culto. Leia a sua Bíblia. Aleluia. Assim que eu me converti, como todo convertido novo, né? Estava aquela chama, naquele fogo de ler a Bíblia. Disse, vou ler a Bíblia toda agora. E eu tinha uma Bíblia em casa, eu comprei, pai. Comecei a ler ela. Li ela todinha, de Gênesis a Apocalipse. Não entendi nada, irmãos, né? Novo convertido, não entendi muita coisa não. Pulei números, porque tem muita contagem de gente lá, tem muita... Não, eu saí pulando aquele negócio ali. E eu digo, Jesus, eu li a Bíblia todinha, mas entendi alguma coisa? Não. Aí eu fiz o quê? Eu li de novo. Aí eu disse assim agora para Jesus, Jesus, agora o Senhor vem e me traz uma revelação desse negócio aqui que eu não estou conseguindo entender não. E comecei a ler devagarzinho, e relia o capítulo que eu não entendia, e pedia orientação àqueles que conheciam da Bíblia melhor do que eu. E assim eu fui gostando, e assim eu fui aprendendo, e assim eu fui amadurecendo na leitura da palavra. Faça isso. Aprenda a manejar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E deixa eu te dizer algo. Mesmo depois do deserto, mesmo depois de todas as provações que vier sobre a sua vida, quando nós aprendermos a meditar, quando nós aprendermos a jejuar, quando nós aprendermos a ler a nossa Bíblia, irmãos, a aprovação vai vir, mas no final, todos nós estaremos aprovados por Deus, aprovados pelo Senhor. Não importa o que vier,
Não importa a bagunça que vai estar acontecendo na minha vida, eu estou centrado. Eu estou de olho no alvo, que é Cristo Jesus. Nada vai me abalar. Não vai ter provação alguma que vai me tirar do caminho. Não vai ter falta de suprimento algum que vai me tirar do caminho. Porque o meu alvo e o seu alvo é Cristo Jesus. É a salvação eterna. Aleluia. Então, irmãos, mesmo em meio a desertos, tentações, provações, se mantenha firme, se mantenha de pé, se mantenha assim como Jesus se manteve, ali, rebatendo, batalhando e vencendo, porque a palavra de Deus vai dizer que no final o diabo se retirou. Ele foi embora, igreja. Quando nós resistimos, ele vai embora. Quando nós batalhamos, ele... irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Se você não sabe, eu vou lhe contar agora. Ele já está derrotado. A sentença dele já foi decretada. Para ele não tem mais salvação. Aleluia. Mas para mim e para você, sim. Para mim e para você tem vida. Para mim e para você tem glória eterna junto com o Pai lá nos céus. Aleluia. Ele já é derrotado, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Se mantenha firme. Não tenha medo. Vão vir tempestades. E essa é uma outra palavra para uma outra hora. Mas vão vir tempestades sobre a sua vida. Os ventos vão bater fortes, irmãos. Mas se mantenha firme. Se mantenha de pé. Olhe para o alvo, que é Cristo. Olhe para aquele que tem a vida. Olhe para aquele que é o caminho, é a verdade e a vida. Ele sim vai nos dar a força para que possamos passar por desertos, tentações e provações. E no fim, a palavra vai dizer que veio anjos e o serviu. Irmãos, não sei como vai ser na sua vida, mas virão bênçãos sem medida. Vamos colocar de pé. Vamos se pôr no altar. Vamos ter uma vida de batalhas e vencer essas batalhas. Porque no final, a bênção é certa nas nossas vidas. A bênção é certa nas nossas vidas. Creia que Jesus vai fazer na sua vida. O presbítero Marcos, ele dizia aqui agora: o ano não acabou. Ainda tem vários dias pela frente. Ele vai fazer. Se a gente crê, Ele vai fazer. Te coloca de pé. Batalha aí as tuas batalhas. Não olha para nada. Continua caminhando. E você vai ver as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Amém, igreja? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.